vídeo de hoje a gente vai ver as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje eu vou mostrar todas as leituras que eu fiz nos meses de janeiro e fevereiro, que foram muitas. Então, antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Comentem também, fiquem à vontade, tá? Sobre as leituras que eu fiz, ou o que vocês tenham feito nesse período também, se vocês já leram algum desses livros. Então vamos lá, o primeiro livro que eu concluí foi O Roubo, essa edição de colecionador, que eu comprei pelo Catarse. Eu fiz um vídeo especial dele. Todos os livros que eu tiver feito resenha aqui no canal, ou um vídeo especial, eu vou deixar no link da descrição aqui do vídeo, sabe? Eu vou deixar os links para vocês poderem acessar. E também na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, tá bom? Vocês podem me acompanhar por lá, pelo Instagram, Twitter, o blog, que também eu posto toda semana, o Scoop, vocês podem me seguir lá também, ou pedir amizade lá, que minhas leituras são sempre atualizadas e vocês vão sempre ter uma ideia do que eu vou estar trazendo aqui pro canal, tá bom? E então essa edição de colecionador, ela é muito bonita. Essa aqui é uma jacket das recompensas extras, né? A capa mesmo, ela é assim, a capa dura. E ela é o primeiro livro que a Alexandra escreveu, né? A Paula Alexandra. E ele é muito, muito bonito. Eu amei, assim, não me arrependo de forma alguma ter apoiado no Catarse. E eu gostei bastante, eu li rapidamente. É um primeiro livro dela, ele é mais um conto, sabe, gente? De uma pirata que está em busca de uma máscara amaldiçoada. Ela e o pai já têm a primeira máscara, mas eles precisam da segunda, porque vendendo as duas juntas o valor é muito superior e eles vão poder se aposentar de serem piratas, porque agora eles estavam sendo perseguidos pelo rei. Antes eles meio que faziam um trabalho sujo do rei e agora o rei está perseguindo eles, entendem? Então esse é o contexto da história. E quem está com a outra máscara é quem a nossa protagonista vai ter que ir lá e roubar dele. Então é toda uma situação dentro de uma festa, dentro do carnaval. É muito bem escrito. Ela escreveu uns 2 capítulos a mais que eu gostei muito. Eu ainda não li os outros livros da Paola, eu ainda vou ler. Já tenho eles no Kindle para ler. Mas quando eu tiver uma boa oportunidade, eu vou ler e também trago para vocês, ou aqui ou no blog, tá? As resenhas também saem pelos blogs também, tá, gente? Então tem resenha saindo pelo canal, resenha saindo pelo blog, tá bom? Então essa foi a primeira leitura que eu concluí, eu gostei muito, muito mesmo. A segunda leitura que eu concluí foi Jogos Vorazes, o primeiro volume, né, gente? Eu gostei muito, foi algo que me surpreendeu. Eu não tinha gostado do filme, eu sei que o filme, muita gente gosta do filme, ele tem muitas características do livro, é claro, né? Mas, assim, eu acho que ele pecou em coisas muito importantes do filme. E, assim, é um tipo de filme que eu vejo uma vez só, ou revi porque eu li, entendeu? Pra poder comparar e fazer um vídeo especial pra vocês, que também tá aqui no link da descrição, sobre o que eu achei do livro e também do filme, depois que eu li o livro e vi o filme novamente. Eu só tinha visto o filme. Então, assim, depois que eu li o livro, eu percebi que a série é muito boa. O filme não me deixou com essa sensação, não me deixou com a sensação de querer ler e descobrir sobre esse mundo e tudo mais. Mas o livro, ele é muito bem escrito. A escrita da Suzane é viciante. Eu não conseguia parar. Eu terminei uns 2 ou 3 dias, se não me engano, esse livro. Foi muito rápido. Não, acho que foram 4 dias. Que eu podia ter terminado em 3, mas eu terminei em 4. Foi muito rápido. Eu fiquei completamente viciada. Não conseguia largar o livro. O livro é muito, muito bom e é um dos meus favoritos desse ano já. Outra leitura que eu concluí foi O Trono de Vidro, meu queridinho, Rainha das Sombras. Gente, olha, marquei algumas quotes. Eu tenho alguns marca-páginas da época da pré-venda, que eles são exclusivos, não vendem mais. Vou mostrando pra vocês. E o livro, ele foi incrível em muitos aspectos. Ele é um camalhaço, então eu levei um bom tempinho, né, pra ler.
mas eu gostei demais e gostei do crescimento da Eileen, de toda a trama até aqui, a forma que ela tenta a todo custo fazer o que é melhor para o povo dela e também ajudar os povos vizinhos, sabe, de onde ela de onde ela era, né? E tudo mais. E eu gostei demais dos personagens novos. A interação dela com o primo dela é perfeita, gente. Eu amei os dois brigando, os dois rindo, os dois se atracando e, enfim, discutindo. Foi uma leitura maravilhosa, favoritada também. Ela tava na minha TBR do ano passado, né? Eu concluí, tanto ela como o primeiro livro dos Jogos Vorazes, que veio pra TBR desse ano. E eu gostei demais. Essa série é uma das minhas séries favoritas de fantasia. Eu eu tenho a intenção de tentar concluir até o ano que vem toda ela. Então por isso que já tem mais livro dela na minha TBR desse ano. Se você não viu minha TBR desse ano, veja, ela está imperdível, tá? Tá em vídeo aqui no canal. Então, super favoritada. E eu continuei as leituras dos livros que eu recebi do Clube Scooby. Esse aqui era um livrozinho, um pocketzinho que eu recebi da Caixa Viagem. E ele é um guia de viagem, então ele dá várias dicas de como você organizar a sua mala, de como você organizar o seu itinerário também, o que você tem que fazer alguns dias antes, depois. Eu gostei do guia, achei que ele traz informações muito boas, mas ele poderia ser mais. Eu senti isso, sabe? Que ele poderia trazer mais informações sobre a questão de voos, de embarques, de hotéis também, sabe? Como encontrar bons hotéis, sabe? Mas eu sei que o guia era de mala, entendem? Mas eu só senti, sabe, que ele podia ser mais. Por isso que eu não dei uma nota máxima, mas é um guia muito bom. Se você tem dificuldade de armar sua mala, se você esquece muitas coisas, vale a pena dar uma leitura, pegar as checklists. Eles têm modelos de checklists aqui, vou mostrar pra vocês, e que pode te ajudar bastante, sabe, na preparação de uma mala. Então, eu gostei também da leitura. E o mistério que eu concluí foi o da Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca, que bugou a minha mente, porque eu fui por um caminho e a história foi para outro. E eu gostei muito das reviravoltas. É o primeiro livro da Miss Marple que eu leio como detetive. A edição tá maravilhosa, né? Essa edição cartoonizada, vocês sabem aqui no canal que eu sou apaixonada por elas. Capa dura. Muito bem feito. O cheiro dela tá maravilhoso também, gente. Muito bom o cheiro dela. Então, a história é sobre um corpo que é encontrado numa biblioteca de um casal de classe alta. O marido é coronel, então eles vivem numa cidade pequena, eles são respeitáveis. E de repente tem um corpo na biblioteca dele. Aí ele chama os delegados, chama tal, e a esposa dele chama a Miss Martha, que é a amiga dela, para ajudar a desvendar isso rápido, porque ela sabe que se demorar para desvendar, a cidadezinha pequena vai segregar eles no convívio social, porque não foi resolvido, não descobriu como é que o corpo foi parar lá e vão sempre suspeitar do marido dela. Então tem esse pessoal da casa, tem o pessoal da vila da Miss Marple, que faz parte do enredo, e também tem o pessoal do hotel, né, Majetic, que é de onde veio a pessoa que morreu na casa deles, né. Então tem todo um enredo que acaba interligando vários lugares e várias pessoas. Então, assim, é muito eletrizante. Eu gostei demais. Concluí também a releitura do Morro dos Ventos Uivantes. Fiz um vlog aqui pra vocês. Essa edição é bem antiguinha. Eu não tinha o hábito na época que eu li a primeira vez de marcar alguns trechos. Eu marquei alguns trechos pra vocês dessa vez. Vou compartilhar eles lá no Instagram com vocês ao longo das semanas, né? As páginas são brancas, são simples. É realmente uma edição bem simples, mas ela é uma edição que, tipo, eu consegui ler tranquilamente. Eu sei que tem traduções que são muito difíceis de ler, e eu duvido de algumas partes aqui traduzidas, infelizmente. Depois eu vou conferir com uma amiga que tem outras edições, eu vou dar uma conferida com alguns termos que eu acho que não tá muito certo, não. Mas eu gostei demais. Eu mantive a minha nota da primeira vez que eu li. E, assim, eu
eu tive acesso a mais informações, porque eu li ele dentro do clube de leitura do Raul. Então eu consegui saber mais sobre a escritora, sobre a Emily, sobre a família dela, o que acontecia na época que ela escreveu, como era a questão social das mulheres na época que elas escreviam os romances. Então, assim, eu gostei demais, foi uma experiência enriquecedora, muito mesmo. Se você nunca leu, eu super indico, é um clássico que eu acho que a gente tem que ler pelo menos uma vez na vida. Agora vamos para algumas decepções. Eu abandonei esse livro. Sim, gente, esse foi um livro que eu ganhei de aniversário. Era uma wishlist de aniversário faz muito tempo. Ele é um livro que fala sobre um casal que passa pela Segunda Guerra Mundial e tem a questão do nazismo e tal, e da protagonista ser judia e que ela tá fugindo do nazismo, e o par romântico dela ser um soldado alemão. Mas, gente, tava muito difícil. Eu nem sei se eu deixei marcado onde eu tava. Acho que não. Gente, eu li mais ou menos a metade do livro. Mais ou menos aqui. Esse aqui. Mais ou menos a metade do livro. Mas tava muito difícil de me conectar. A história tava muito difícil mesmo, sabe? E normalmente é um tipo de tema que eu descobri que eu gosto, sabe? De histórias de guerras e de acontecimentos, de fronte, de batalha. Mas eu não conseguia me conectar com a história, não conseguia me conectar com os personagens. Eu achei eles muito superficiais na forma que foi explanado aqui, os acontecimentos simplesmente jogados. Tinha coisa que colocou aqui que eu não vi propósito de colocar. E pelo que eu entendi, a Belinda Kessler, ela tá contando a história dos avós dela. E no início do livro é ela que fala dos avós, de que ela recebeu uma mala que a avó dela deixou depois que faleceu pra ela, com as lembranças da vida dos dois, do casamento dela e tal, e que ela queria que ficasse com a neta. Então, a partir dessa mala, ela começa a contar a história da família, dos avós, né? Mas não deu, gente. E eu não aconselho. Se um livro está sofrido para você ler, então ou não é a hora de ler ele, ou esse livro não é para você. Tem livro que não é pra gente, sabe? E que a gente passa raiva demais lendo e não vale a pena. Leitura tem que ser algo divertido, tem que ser algo que te agregue, tem que ser algo que, tipo, te mostre coisas novas e você fique feliz com aquilo. Ou sinta sentimentos diferentes, mas se você fica frustrada, chateada, com raiva, gente, não vale a pena. Então é melhor abandonar mesmo. Então esse foi o primeiro livro que eu abandonei no ano. E concluindo as leituras, eu fiz leitura de 4 mangás do Sagitrop. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, tá fora de ordem. Mas eu... O Sagitrop. Ó, esse é o primeiro. Eles são grandinhos até, são mais de 100, são mais de 200 páginas cada um. O 2, concluí também. O 3 e o 4. Ele é muito bonito, gente. Tem algumas artes já pintadas. Vou mostrar aqui as artes pra vocês. Eu gostei muito do traço da Yunita Yumi. Qual é a história? A história é que esse rapaz aqui vai pro velório do avô, o Kawachi, né? Kawachi, o Kawachi. Ele vai pro velório do avô e ele lá descobre que o avô teve uma nova filha. E ela é uma criança, tipo, muito pequena. E aí, ninguém sabe quem é a mãe, porque a criança estava sozinha quando encontraram o corpo do avô dele. E a família toda meio que renega ela, não quer cuidar dela, não sabe quem ela é, não sabiam da existência dela, não sabiam que o avô estava criando uma criança. Então, assim, eles ficam jogando um pro outro e o Kawachi não gostou disso e ele pega ela pra criar. Ponto. Então aí a gente acha, ele vai se tornar pai dela e aquele negócio. Não, não é esse o objetivo da história. O objetivo da história do Kawachi é que ele desse um lugar seguro pra ela crescer. Onde ela pudesse ser amada, onde ela pudesse criar amizades, crescer com segurança. E aí, ao mesmo tempo que ele vai cuidando dela, ela vai crescendo. Então, assim, quando começa a história, ele coloca ela na creche, enquanto tá trabalhando, ele tem que mudar, ele tem que fazer muitas alterações na vida dele para ele poder cuidar dela.
ele tem que mudar de setor dentro da empresa, porque o setor que ele estava, que ele ganhava mais, que ele era valorizado e tudo mais, não tinha um horário fixo, e ele precisava de um horário fixo para sair para buscá-la na creche. Então, assim, o salário dele caiu, ele tinha, sabe? Então, tem várias coisas sociais que são retratadas nesse mangá que eu tenho gostado bastante. E a cada volume vem uma coisa diferente. E aí, no segundo volume, ele pega algumas pistas para descobrir quem é a mãe dela. Até que ele descobre quem é a mãe dela e descobre qual é o relacionamento que ela teve com o avô dele e tudo mais. E por que o avô dele cuidava da Arin, que é a pequenininha. Ele também faz amizades com a mãe de um aluno. É bem interessante que o universo dele era só trabalho, casa, casa, trabalho, sabe? E aí, com a chegada da Rin na vida dele, tudo muda, sabe? E aí ele começa a ter amizade com os pais dos alunos, sabe? Que são colegas de classe da Rin. E aí é muito, muito interessante. Por que a mãe da Rin não tá com ela, sabe? Então, é tudo explicado, ele vai descobrindo as coisas. E ele deixa bem claro pra mãe da Rin que ele vai cuidar da Rin. Só que ele precisa saber quem era ela e tudo mais, porque quando a Rin perguntar, ele tem que saber como responder, né? Então, esse aqui é o 3. E ela vai crescendo e ela vai fazendo amizades. É tão bonitinha. E ela é uma menina tão responsável, gente. Ela é muito fofinha. E à medida que ela vai crescendo, a própria família do Kawachi vai aceitando ela, sabe? Então, assim, mesmo que seriam títulos, tipo, o Kawachi seria o tio-avô dela, sabe? Tipo isso. A mãe... Não, a mãe do Kawachi é tia-avó dela, mas ela só chama de tia, sabe? O Kawachi seria, sei lá, ela seria tia dele. Meu Deus, é muita exortação, né? Então, assim, a própria Rin seria tia dele. Meu Deus. Então, assim, a arte é muito bonita. Tem algumas partes coloridas, mas não são muitas. No quarto volume, a gente já tem a entrada da Rin no na primeiro ano, né? Então ela já tem 7 anos. Então ela tá crescendo ao longo da história e assim, as coisas vão acontecendo, os desafios vão acontecendo. Por exemplo, ela ficou doente pela primeira vez nesse volume. E o Kawachi ficou desesperado. Mas como ele já começou a ter amizade com alguns outros pais começaram a ajudar ele também, sabe? E é bonito ver, ó, ele cuidando dela aqui, sabe? Porque assim, ele não tá querendo nada em troca, ele só quer que ela fique bem, sabe? E isso é muito bonito de ver no mangá. Então eu tô gostando do mangá. O mangá tem 10 volumes. Eu tô lendo uns 2 por mês, mais ou menos. Tô lendo mais ou menos uns 2 por mês. Porque eu não tenho pressa e à medida que eu for lendo eu vou trazendo aqui pra vocês o que eu tenho achado. Quando eu concluir o mangá todo, eu vou soltar uma resenha do mangá todo lá no blog pra vocês. Mas enquanto isso eu vou trazendo aqui nos vídeos de leitura do mês os volumes, né? Olha que bonita essa imagem. É bem bonito. Então, assim, ele tá aprendendo muito sobre a vida em si, sobre o que ele quer da vida, sabe? E sobre as dificuldades das mães solteiras ou dos pais solteiros. Gente, fala muito sobre questões sociais do Japão. É muito interessante, sabe? Se você tem interesse de conhecer mais da história do Japão, de como as pessoas vivem no Japão, socialmente, como funcionam os trabalhos e tal. O Sage Dorba, ele tem mergulhado nesse tema, e o Kawachi, ele faz muitas reflexões, é impressionante isso, é bem legal. Então foi isso, gente. Contando com todos os mangás, tudo, acho que foram 10 leituras mais ou menos que eu fiz nesses 2 meses. Eu gostei que eu consegui ler bastante, eu tenho conseguido manter um ritmo de leitura bacana. E eu tenho muitas coisas ainda para ler, muito legais, e trazer este ano ainda para vocês. Então fiquem aqui comigo, se inscrevam no canal se não é inscrito, e comentem nos comentários quais dos livros vocês mais gostaram, já leram ou têm interesse de ler, tá bom? Tchau, e até o próximo vídeo.